Hoje a gente vai bater um papo sobre exercício e diabetes do tipo 2. Mas antes de eu começar a falar especificamente sobre esse assunto, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem já tomou água hoje? Eu já falei em vídeos passados, né? Água faz muito bem para a saúde e no meu caso especificamente, a água me acalma. Então, aproveitando a oportunidade, deixa eu tomar um golinho, porque aí eu vou me acalmando e as ideias vão fluindo da maneira como eu gosto que fluam. Hoje eu não estou com a minha canequinha preta, hoje vai ser no copo de plástico, porque eu não estou em casa, estou em outra cidade, estou em outro local. Então vai ser no copinho de plástico mesmo. Antes de eu começar a falar sobre exercício de diabetes, deixa eu tentar responder uma pergunta que já me foi feita umas 3 vezes só esse ano. Por que eu gravo vídeos? Ou melhor dizendo, por que eu produzo conteúdos e coloco nas redes sociais? Por que eu escrevo textos e coloco lá no Facebook, no Instagram? Por que eu gravo vídeos e coloco lá no meu canal do YouTube, no Instagram, no Facebook? Por que eu promovo, ou melhor, por que eu produzo esses conteúdos e não vendo nenhum tipo de produto, tipo um curso, um e-book, enfim? A resposta é muito simples. Porque eu gosto. Eu gosto de passar, de transmitir conhecimento. Eu sempre fui muito ligado a estudos. Isso começou a acontecer quando eu tinha mais ou menos 18 para 19 anos. Eu fui me envolvendo muito fortemente com estudos. Na faculdade essa relação ficou mais forte e aí, quando eu saí da faculdade, eu passei a ler cada vez mais livros técnicos, artigos científicos que eu gosto muito de ler, dissertações de mestrado, teses de doutorado. Então eu tenho muita curiosidade para saber sobre assuntos ligados a exercício e a treinamento, claro, porque eu sou da área da educação física, né? E eu tenho necessidade de passar isso, né? Eu não tenho nada contra quem vende e-book, ou quem vende livro, quem faz live para promover curso, nada contra, né? Sou inclusive a favor. No entanto, não é o meu objetivo, pelo menos até o momento. Pode ser que mude futuramente? Sim, pode ser, mas até o momento não. Beleza? Respondido? Dito isso, vamos começar a falar sobre exercício e diabetes do tipo 2. E antes de eu começar a falar especificamente no exercício, deixa eu falar um pouquinho sobre a diabetes do tipo 2. E esse nomezinho mesmo, tipo 2, porque existem alguns tipos de diabetes. Por exemplo, existe a diabetes do tipo 1, claro, a diabetes do tipo 2. Você tem a diabetes gestacional, a diabetes insípido. Tem um tipo bem raro de diabetes chamada LADA, que é LADA. Ou seja, você tem alguns tipos de diabetes. E por que eu falo tanto na diabetes do tipo 2? Porque eu estudo mais intensamente a diabetes do tipo 2 e porque eu trabalho também com diabetes do tipo 2, porque eu atendo pessoas que têm diabetes do tipo 2 usando o exercício para tratar essa doença. A resposta é porque a diabetes do tipo 2 é uma doença muito ligada ao estilo de vida. Esse tipo de doença, diabetes do tipo 2, ela tem basicamente 2 tipos de fatores de risco. Você tem os fatores de risco modificáveis, ou seja, que você controla, e os fatores de risco não modificáveis, ou seja, que você não consegue controlar. Dentre os fatores de risco não modificáveis, você tem o envelhecimento e a genética. E a genética, esquece um pouquinho o envelhecimento e vamos para a genética, que vai ser o foco desse vídeo aqui e depois eu falo por quê. Falando na genética especificamente, o que é que a genética diz de uma maneira muito resumida? Se você tem uma mãe que tem diabetes do tipo 2, sua chance de desenvolver essa doença é maior. Se a sua mãe e o seu pai são diabéticos do tipo 2, suas chances são maiores ainda. Então, quanto mais pessoas na sua família tiver essa doença, e se esse grau de parentesco for muito próximo, suas chances de desenvolver essa doença são grandes. No entanto, existe uma interação entre genética e meio ambiente. Ou melhor dizendo, existe uma relação entre genética e estilo de vida. De forma que, mesmo que sua mãe e seu pai sejam diabéticos do tipo 2 e você tem uma certa carga para desenvolver essa doença, se você promove um ambiente não propício ao desenvolvimento dessa doença, as suas chances de desenvolvê-la são menores. Por exemplo, sua mãe e seu pai são diabéticos do tipo 2. Mas, falando agora nos fatores de risco modificáveis, você tem o peso dentro da normalidade, você se alimenta de forma saudável e correta, não comendo muita gordura, né, principalmente gorduras saturadas, não comendo muito alimentos
com açúcares refinados, você faz atividade física ou exercício físico regularmente, você dorme bem, ou seja, você não induz privação ou restrição de sono. Se você mantém controlados esses fatores de risco relacionados ao estilo de vida, suas chances de desenvolver a diabetes do tipo 2 são menores. Conseguiu compreender? Então existe sempre essa relação, né? E aí vamos esquecer um pouquinho os fatores de risco relacionados ao estilo de vida, né? E vamos nos concentrar num fator de risco não modificável, que é a genética. Se você tiver um histórico positivo de diabetes tipo 2 na família, sei lá, sua mãe ou seu pai são diabéticos do tipo 2, e você quer começar a fazer exercício, ou você já está fazendo exercício, será que suas respostas ao exercício são normais? Será que suas respostas ao exercício são prejudicadas só pelo fato de você ter um histórico positivo de diabetes tipo 2, mesmo que você não tenha doença? Foi exatamente essa pergunta que foi feita por pesquisadores americanos e australianos, e eles publicaram um estudo em 2020 na Frontiers in Endocrinology, onde eles pegaram 22 homens saudáveis, portanto, indivíduos que não tinham diabetes do tipo 2, e dividiram em dois grupos. Um grupo era o grupo do histórico positivo, ou seja, eram pessoas saudáveis, mas que tinham pessoas na família com diabetes do tipo 2. E o outro grupo era o grupo do histórico negativo, ou seja, pessoas saudáveis e que não tinham ninguém na família com diabetes do tipo 2. Entendeu, né? Dois grupos. Grupo do histórico positivo, grupo do histórico negativo. Esses indivíduos, todos, fizeram 2 meses de treinamento combinado, ou seja, musculação e aeróbio, na mesma sessão de treinamento 3 vezes por semana. Para o exercício aeróbio, para o treinamento aeróbio, eles fizeram corrida na esteira por 35 minutos e na musculação eles fizeram 6 exercícios com 3 séries de 8 repetições. Deixa eu tomar uma aguinha antes que eu tussa, porque o ar-condicionado está ligado e isso é muito ruim para minha garganta, já já eu começo a tossir. Vamos lá. O que é que aconteceu depois de 2 meses de treinamento? As respostas ao exercício de pessoas que tinham um histórico positivo de diabetes na família eram exatamente normais. Eram muito semelhantes às pessoas que tinham histórico negativo na família de diabetes do tipo 2. Ou seja, se você é um indivíduo saudável e tem histórico positivo na família de diabetes do tipo 2, suas respostas ao exercício são normais. Suas respostas ao exercício não são prejudicadas. Por exemplo, os pesquisadores verificaram que as melhoras na massa magra, na relação cintura-quadril, no HDL colesterol, que é o colesterol bom, na sensibilidade à insulina, na força muscular, foram significativas e semelhantes. Ou seja, as respostas foram praticamente iguais nos dois grupos. No entanto, a insulina de jejum diminuiu mais no grupo do histórico negativo, enquanto a aptidão aeróbia aumentou mais e o percentual de gordura diminuiu mais no grupo do histórico positivo. Mas, no geral, quando a gente vai considerar o número de alterações, não houve diferenças. As respostas são muito parecidas. Então, nós temos 3 considerações a fazer sobre esse estudo. A primeira consideração, que eu já falei, e que é a conclusão principal do estudo: se você tem histórico positivo de diabetes na família e é uma pessoa saudável, suas respostas ao exercício são absolutamente normais, elas não são prejudicadas. O segundo ponto é que isso é uma baita de uma vantagem para praticar exercício e obter as respostas positivas do exercício, prevenindo a diabetes do tipo 2. Porque eu não sei se vocês sabem, e eu já falei isso aqui, você pode usar o exercício para prevenir a diabetes do tipo 2. E se suas respostas são normais, melhor ainda, elas não são prejudicadas. A magnitude dessas respostas são exatamente iguais a de uma pessoa com histórico negativo. Então você tem o mesmo potencial do que ela para prevenir a diabetes do tipo 2. E a terceira consideração é que, apesar do exercício ser uma arma muito poderosa para a prevenção da diabetes do tipo 2, essa intervenção não deve ser usada sozinha. Lembre-se que a diabetes é uma doença multifatorial, ou seja, causada por vários fatores de risco.
que interagem, ou seja, que agem ao mesmo tempo. Você não é diabético simplesmente porque você come muito doce, mas você é diabético porque você está acima do peso, porque você tem uma alimentação inadequada, porque você é sedentário, porque você dorme mal, porque você tem uma carga positiva de diabetes na família. Então, quando a gente pensa em intervir tanto para prevenir ou tratar diabetes, essa prevenção e tratamento deve ser também multifatorial, ou seja, exercício adianta se fizer sozinho? Sim, adianta. Mas adianta muito mais se você fizer com outras formas de intervenção, como por exemplo, uma dieta saudável, sono reparador, ou seja, dormir a quantidade de horas correta, não se estressar, regular o peso corporal, enfim, usar várias estratégias para prevenir a diabetes do tipo 2. Ok? Bem, eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.